Olá, boa noite. Me chamo Lidiane Marques. Eu e a Rafaela Pinheiro somos discentes da turma de Pedagogia. Iremos aqui simular uma aula para toda a turma de Pedagogia e para a professora da Literatura Infanto-Juvenil, Camila Nascimento. E em nossa aula de hoje falaremos sobre o autor Mário Quintana, que foi considerado o poeta das coisas simples. E em um breve roteiro de apresentação, nós abordaremos sobre quem foi Mário Quintana, seu estilo literário, composições, faremos uma análise da obra Batalhão das Letras e ainda teremos uma dedicatória ao poeta Mário Quintana. Mário de Miranda Quintana, mais conhecido como Mário Quintana, nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Foi poeta, tradutor, contista, cronista, jornalista e considerado autor de grande destaque da literatura brasileira do século XX. O autor escreveu poemas metrificados e diversos livros, prosa poética e até pequenos aforismos que encantam o público leitor pela leveza e bom humor, alternados com certa melancolia e reflexão a respeito da transitoriedade da vida. Poeta este pertencente à segunda geração modernista e compreende o período de 1930 a 1945, época marcada pela reflexão sobre o mundo contemporâneo e pela liberdade formal. Foi um dos mais importantes poetas brasileiros. Seus poemas, expressos em uma linguagem simples, mas extremamente poética e reveladora dos sentimentos humanos, apresentam uma dinamicidade de aspectos, o que torna difícil categorizar o autor dentro de uma única característica. Seu estilo apresenta uma poesia mais individual, caracterizada pelo humor e pela simplicidade. O lirismo e a singeleza de seus versos fizeram dele o poeta das coisas simples. Como bem se definiu o poeta em uma entrevista para a revista Isto É, disse: exatamente por execrar a chatice, a longuidão, é que eu adoro a síntese. Estilo literário de Mário Quintana. O estilo literário do autor conta com a produção de sonetos, produção de poemas de versos livres, poemas em prosa, tendência ao humor, linguagem simples próxima à coloquialidade, temáticas ligadas à reflexão sobre a existência humana como a cronologia do tempo. Mário, que ressaltava a musicalidade das palavras e gostava de fazer rimas, foi considerado escritor de linguagem simples e, graças a essa simplicidade, consegue prender as pessoas à leitura de suas obras. Contudo, quando lhe perguntavam sobre o seu estilo literário, ele dizia não saber bem descrever o próprio estilo. Talvez na tentativa de explicar essa questão, afirmou: o estilo é uma dificuldade de expressão. Análise do livro O Batalhão das Letras, de Mário Quintana. A obra O Batalhão das Letras foi publicada no ano de 1948 e foi a primeira obra de literatura infanto-juvenil publicada por Mário. É constituída por 40 páginas e composta por 28 estrofes. No início do livro, ele escreve a rima: aqui vão todas as letras, desde o A até o Z, para você fazer com elas o que esperam de você. Na obra, Mário se apropria do abecedário e, dessa vez, escreve sua poesia de forma menos reflexiva, de maneira mais lúdica. Tudo isso como estratégia de aproximação com o público infantil. A brincadeira parte da sonoridade musical das palavras, organizadas em estrofes, com versos rimados, e segue com o imagético, a começar pelo que sugere os formatos das letras. Quintana
usa seus recursos de linguagem para desenvolver versos que alfabetizam enquanto encantam. No livro, cada letra é objeto de uma quadra rimada em ABAB, cujos versos, se não são metrificados, giram muito perto da redondilha maior, o tradicional verso português de 7 sílabas. Dessa maneira, cada letra torna-se uma estrofe. E nessa estrofe, a letra em questão é apresentada e em seguida usada mais de uma vez, um pequeno e mnemônico. O autor explora as diversas possibilidades em cada letra do alfabeto e conduz na formação dos nomes das coisas. Além de divertidos, os poemas instigam a memória e a imaginação, contribuindo para que as crianças sintam-se atraídas pelo aprendizado da leitura. Fazendo uma breve observação no que diz respeito às letras K, W e Y, estas que anteriormente eram consideradas letras intrusas, porém passaram a integrar o alfabeto brasileiro com o novo acordo ortográfico realizado no ano de 1990, assim incluídas definitivamente em nosso alfabeto. Dessa forma, a inclusão destas 3 letras fez com que o nosso alfabeto passasse a possuir 26 símbolos gráficos. Por fim, o autor escreve a rima a seguir. E todas as 26 letras que aprendeste no segundo são 26 estrelinhas brilhando no céu do mundo. A obra, que é de grande valia para educadores e estudiosos da educação de uma maneira geral, uma vez que contribui para o processo de aprendizagem das crianças de forma leve e divertida, considerada ainda como uma cartilha poética, escrita por um dos mais consagrados autores brasileiros, demonstra que aprendizado e diversão podem e devem andar de mãos dadas no processo de ensino-aprendizagem. Assim, considerando que a aprendizagem e diversão devem caminhar juntas na construção do saber das crianças. Quintana, como importante autor, deixou sua genialidade estampada em todos os temas com os quais trabalhou, entre eles temas relacionados ao sonho, ao amor, humanidade, da própria vida e a arte de escrever. A poesia lírica de Quintana, simples e requintada, ao mesmo tempo envolveu romance e um certo tipo de amor metalinguístico pela própria poesia. Boa noite, irei dar continuidade ao trabalho, fazendo a análise do livro Batalhão das Letras de Mário Quintana. Quintana prova que é possível aprender e se divertir ao mesmo tempo com esse livro, alfabetizando a criança com poesia. Até porque a poesia é como se fosse uma música. Ele faz até a ritmia entre os fonemas, rimando e apresentando a presença da sonoridade nesse tipo de texto, que é construído por meio das rimas, repetições, por exemplo, torna a recitação de poemas uma atividade prazerosa para as crianças. Esses recursos linguísticos possibilitam que as crianças memorizem e apreciem esses textos, esse livro, mesmo que não sejam capazes de compreender o total significado. Como sabemos, as crianças têm uma capacidade de imaginação e abstração muito maior que de um adulto. Elas carregam referências visuais menores. Por isso, o ilustrador do livro tende a entender esses processos e trabalhar de forma eficaz para o leitor entender. Com o intuito de transformar a alfabetização em uma atividade divertida por meio da poesia, Quintana utiliza quadras rimadas em ABAB para apresentar as letras em exemplos mnemônicos e bem-humorados. Isso quer dizer que o verso 1
rima com o verso 3 e o verso 2 rima com o verso 4, intercalando assim as rimas. Apresento essas quadras nesse slide, que contém um trecho do livro do Quintana, onde ele apresenta a letra R. Os ratos morrem de riso ao roer um queijo prato. Mas pra que tanto riso? Quem ri por último é o gato. Então podemos ver aí as palavras que rimam e também as palavras que começam com R. Ratos e riso, que aí estão em letra maiúscula. E estes dois personagens, assim como os outros, estão na letra R, como se eles estivessem brincando. Bem, nesse slide eu trago aqui uma citação da Lúcia Pimentel, onde ela fala que a imaginação tem um papel fundamental da concepção cognitiva em arte, porque desenvolve sentidos por meio de metáforas. Bem, quando a imagem instiga a imaginação da criança, é considerado uma operação cognoscível. A percepção da criança está sendo trabalhada por meio cognitivo, e o Mário Quintana ele traz muito isso no livro O Batalhão das Letras. Podemos assim concluir que a cognição imaginativa pode ser também uma construção de conhecimento, o que é usado para a criança aprender o alfabeto nesse caso. Aqui eu inseri algumas obras infantis do Mário Quintana, como Sapato Florido, Lili Inventa o Mundo, Pé de Pilão, Nariz de Vidro, Sapato Furado, Sol Meu, Espelho Mágico e o Sapo Amarelo. O Sapato Florido, ele é um misto de tom poético, ele é desenvolvido em prosa. O Quintana desenvolve em Sapato Florido o gênero do poema em prosa, porém nós não vamos nos aprofundar em cada obra. Então, passando aqui para a obra Lili Inventa o Vento, ele traz a mensagem que uma vida não basta ser apenas vivida, também precisa ser sonhada. E assim, pelas mãos desse grande poeta, dono de um discurso poético da mais alta qualidade, a rotina, as coisas simples e os pequenos acontecimentos do dia a dia, nesse livro, eles saem do lugar do comum, eles são reinventados e ele faz com que se torne interessante neste livro. Temos também o Pé de Pilão, a obra O Pé de Pilão. Ele é mais do que um poema, são versos que contam a aventura fantástica de um menino que vive quando é transformado em um patinho amarelo por uma bruxa e precisa reencontrar sua avó. Já o livro Nariz de Vidro, ele traz uma poesia mais infanto-juvenil. Os temas acompanham a arte poética, a nostalgia, a natureza e a infância, claro. É importante destacar que Mário Quintana escrevia livros tanto para as próprias crianças lerem, quanto para os adultos lerem para elas, ou para os jovens, para o público mais jovem. Porque alguns livros dele, por mais que tenham a capa colorida e parecendo que é um livro mais infantil, alguns poemas precisam de um pouco mais de reflexão e aprofundamento. Como exemplo, temos aí o livro Sapato Furado.
Este livro reúne humor, brevidade e simplicidade com densa brincadeira que aguça a curiosidade e faz o leitor ver com sensibilidade assuntos do cotidiano. Passando assim para a obra com o título Só Meu, é onde Mário Quintana coloca ao alcance das crianças o universo lírico do poeta. Este livro é interativo, pois possui páginas em branco para interação, respeitando assim o que o próprio autor acreditava ser um livro de poemas. Ele tem a intenção de permitir que os jovens leitores interajam, desenhem, deixem seu registro, exercitando assim ludicamente a sensibilidade e a imaginação. Na obra Espelho Mágico, o autor fala sobre o cotidiano novamente, o sucesso e os conflitos de profissionais de meios de comunicação. Por exemplo, atores, diretores, autores e jornalistas. Essas histórias são contadas através dos bastidores de Coquetel de Amor, uma novela inserida na trama. Este livro já é para o público um pouquinho maior. Passando por fim para a última indicação da obra Mário Quintana, temos O Sapo Amarelo, que é um livro onde o autor utiliza de suas habilidades com as palavras, brincando com as mesmas, para promover desfechos inusitados para essa história. Essas, portanto, são algumas indicações de livros que selecionamos e achamos interessantes, onde a personalidade do autor é bem explícita neles. Nunca tendo se casado ou constituído família, Mário teve uma velhice solitária e, dedicando-se à escrita até uma idade muito avançada, veio a falecer na cidade de Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994, quando tinha seus 87 anos de idade, deixando um vasto legado literário composto por obras poéticas, livros infantis e traduções literárias. Olá, me chamo Rafaela Pinheiro e, como dedicatória a Mário Quintana, trago um poema de autoria própria. O nome do poema é Ao Poeta Quintana. O trabalho do poeta muito nos contagia e inspira, este que cria versos, sonetos e poesias. E aprendendo com Quintana a falar sobre os segredos e reflexões do mundo, da morte, mas também da vida. E me prolongo ainda mais quando lembro de sua trajetória, contista, cronista, tradutor, autor e também jornalista. Também sou poeta, poeta que neste mundo muito se inspira, trazendo com muito orgulho e zelo as rimas tais quais Mário tanto tinha amor e esmero. Sou maranhense, poetisa e cordelista. Sem delongas, vou concluindo este trabalho com minha amiga Lidiane, que para fazer este estudou um bocado. Trabalho este que exigiu esforço, mas também trouxe aprendizado. A todos vocês faço saber, Quintana foi autor que deixou legado, figura de presença e valor, autor de inúmeras obras, poemas e literatura, público adulto, infanto e juvenil. Sua fama correu o mundo, talento igual jamais se viu. Posto isto, me encerro, mais um trabalho concluído. Professora, caros amigos e colegas de profissão, a vocês, nosso muito obrigado por sua atenção. E aqui finalizamos a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos, esperamos muito que tenham gostado e que tenham tirado proveito do ensinamento. Aqui estão as referências dos textos
e artigos utilizados para a realização do trabalho.